Se você tem um Hackintosh, ele é Intel e você utiliza GPU integrada, com certeza absoluta esse vídeo vai ser para você. Prazer, eu me chamo Gabriel Lucchini e seja muito bem-vindo ao Universo Hackintosh, a maior referência brasileira quando o assunto é Hackintosh, tuning, configurações, enfim, tudo relacionado a Hackintosh você encontra aqui nesse canal e também no link aqui embaixo do nosso Discord, onde a gente tem praticamente quase 5.000 pessoas participando lá diariamente. Também é o maior chat, a maior plataforma de colaboração em tempo real quando o assunto é Hackintosh. Nesse vídeo, vou te mostrar mais de 10 patches, correções, melhorias para você aplicar no seu Hackintosh quando você utiliza a GPU integrada. Em alguns casos, são correções, como por exemplo, você saiu do modo sleep, né, fez o processo de wake up e a tela ficou preta, tela verde, tela rosa, ou cabo de HDMI, cabo de DisplayPort que não funciona. Enfim, se você utiliza Hackintosh e utiliza a GPU integrada, com toda certeza absoluta, esse vídeo aqui é para você. Lembrando que eu coloco todos os itens aqui embaixo, né, todos os capítulos, caso você queira pular para alguma parte que mais te interessa, é um problema que você já está enfrentando e quer fazer a correção, ou até mesmo para uma melhoria que você quer aplicar nesse Hackintosh. Além disso, antes da gente ir para a telinha, a gente está quase finalizando uma vaquinha na qual a gente adquiriu a RX 6600M, aquela famosa plaquinha chinesa que eles criaram aí, né, o pessoal do AliExpress, os nossos amigos chineses criaram e fizeram a implementação de um chip mobile para uma plataforma ali formatada para desktop e que teoricamente é uma GPU que pode ser uma grande candidata para ser compatível com o nosso Hackintosh. E se for compatível, vai ser com toda certeza absoluta o melhor custo-benefício de 2022 e talvez até mesmo de 2023. Então, link aqui embaixo da nossa vaquinha. Falta pouco, está lá em 88%, 89%. Falta pouquinho. E lembrando ainda que quem participar da vaquinha vai concorrer ao sorteio dessa placa. Ao final dos vídeos, a gente vai fazer um sorteio e ela ainda pode ser sua. Então, agora sim, bora para a telinha, bora para a parte prática e dá-lhe aí melhorar esse Hackintosh. Então, vamos lá. A gente já está aqui na nossa área de trabalho. A primeira coisa que eu vou fazer, vou abrir essa EFI de exemplo, abrir o nosso config.plist, eu vou utilizar o Proprietary para fazer todas as edições e fazer também todas as orientações, fazer a ferramenta aí mais indicada pelo time do OpenCore para a gente configurar, editar, enfim, fazer tudo relacionado ao nosso OpenCore. O que basicamente vai fazer, fica aqui dentro de Device Properties, dentro de Edge e dentro dessa chave aqui, PCI root 0x0 PCI 0x200, que no caso ela é a entrada referente à nossa iGPU, ou seja, né, a nossa GPU integrada aí, nossos Hackintoshs. Isso aqui vai valer tanto para desktops que utilizam, né, o setup de Hackintosh sem GPU dedicada, no caso, né, utilizando somente a GPU integrada ali do processador, lembrando que isso é compatível somente com processadores Intel, ou até mesmo aí casos de laptops, notebooks, mas eu vou elucidar e vou fazer as explicações aqui de acordo com o patch que eu tiver, né, explicando para vocês. Basicamente, esses dois caras aqui não vou fazer a explicação nesse momento. Eles são itens básicos, eles já estão no nosso guia ali de criação e instalação de Hackintosh inicial para os setups de todas as gerações de processadores Intel, seja processador Intel de segunda, terceira, quarta, 10ª geração, 12ª não, porque iGPU só pode ser utilizada até a 10ª geração. Então, começando pelo primeiro patch de todos, é esse cara aqui, frame buffer -patch -enable. Notem que todos os itens que a gente vai conversar aqui tem essa cerquilha, porque ele é um comentário. Então, tudo que tem cerquilha aqui no começo, quando carrega o OpenCore e ele lê, né, o nosso arquivo config.plist, ele descarta o que tem esses cerquilhas no começo, ou esses comentários, e ele vale apenas como uma documentação. Coloquei aqui as cerquilhas apenas para facilitar, tá? Então, o primeiro item aqui, eu vou tirar a cerquilha, não é o frame buffer -patch -enable. Basicamente, todos os patches que tem aqui embaixo, ou mapeamento de portas, mapeamento de types, né, de portas referentes a HDMI, referente a DisplayPort e tudo mais, a gente precisa previamente desse cara aqui habilitado. Então você vai ter que colocar essa chave, ela tem o tipo data e o valor dela é 01 mais uma sequência de 6 zeros. Para você compreender o porquê que é esse 01 mais uma sequência de 6 zeros, basicamente o que nos importa é o 01, 01 é true, ou seja, né, habilitado ou verdadeiro, e se fosse 00 aqui no começo, ele seria o equivalente a false, ou a falso, ou enfim, né, a desabilitado. Então, por isso que ele leva aqui o valor igual a 0,1, tá? Esse aqui é o primeiro item que você tem que ter aplicado aí no patch referente a esse PCI root, dentro de Edge, dentro de Device Properties, referente aí à sua GPU. A partir dele, o segundo patch que a gente vai conversar é esse cara aqui, frame buffer -unified man. Ele serve basicamente para a gente configurar a VRAM, ou seja, né, a quantia de memória RAM para a nossa GPU integrada. Aqui vale algumas observações. Eu deixei o valor aqui AA, porque se eu colocar, por exemplo, qualquer outro valor, como por exemplo o XX, ele não está dentro do hexadecimal, ele não deixa eu inserir aqui no nosso config
config.plist. Mas basicamente vocês têm que trocar esse valor AA pela quantia de VRAM que vocês querem colocar aí na sua GPU. E aqui eu vou deixar, né, um arquivo para vocês, que é esse cara vram.txt, que tem todos esses códigos. Vou deixar aqui embaixo na descrição, ou você pode pausar o vídeo aqui e fazer a cópia de acordo com a quantidade de VRAM que você quer configurar aí para a sua GPU. Aqui vale algumas observações. Basicamente, a gente não recomenda você configurar isso aqui manualmente. A gente recomenda você na verdade, não aplicar o patch. Vou deixar aqui, por exemplo, né, com uma cerquilha, ou enfim, não ter essa chave, por exemplo, né, dentro do nosso config.plist. Ele só é utilizado em alguns casos que você tem um monitor, por exemplo, 2K ou 4K, 60 Hz, né, que você precisa, por exemplo, né, colocar aqui mais do que 1,5 GB, que é o padrão que vem configurado, por exemplo, nas últimas GPUs aí integrados como o HD 630, ou as GPUs que, enfim, são processadores aí de 7ª, 8ª, 9ª, 10ª geração, que suportam aí o 4K 60 FPS. Mas basicamente são esses os códigos. Então, por exemplo, o final 60 é 536 MB, ou seja, né, 1,5 GB. Você pode alocar até 4 GB colocando, né, o valor tudo igual a F. Então, você vem aqui, iria substituir e colocar todo o valor igual a F, e ele iria configurar a VRAM com acordo aí de 4 GB. Porém, contudo, entretanto, lembrando que a gente não recomenda você fazer essa configuração, a não ser situações específicas que você tem, né, um monitor de 2 ou 4K, e mesmo assim, não é todas as ocorrências que você tem esses monitores que precisa desse patch. Então, só alguns casos que ele apresenta problema, e daí você precisa testar, né, a configuração aqui do Frame Buffer -Unified Man para poder configurar uma VRAM maior do que 1,5 GB, que é geralmente o que vem previamente configurado aí para nossas GPUs integradas dos processadores aí mais recentes que a gente tem no mercado. Fora esse cara aqui, então já vou até descomentar, no caso, né, a nossa cerquilha, a gente tem esses 3 outros ajustes aqui, e eu vou falar desses 3 logo em conjunto, porque eles têm basicamente aí o mesmo propósito. Esses 3 caras aqui, eles têm aí o propósito de ter o suporte também, né, quando a gente tem o problema de utilizar monitores 2K ou 4K, sejam, por exemplo, monitores externos, um setup com desktop, ou até mesmo quando você tem, por exemplo, um Dell XPS, que são aquela linha de notebooks da Dell ultra finos, que carregam até mesmo telas de 4K. São situações bem específicas e, por exemplo, para esse Dell XPS 15, a gente precisa habilitar esse cara aqui, então deixando essa chave com o tipo de data e o valor 01. Lembrando que esse 01 já expliquei, né, anteriormente. Se você tiver dúvidas, só retroceder um pouco aqui o vídeo, mas basicamente é ativar esse cara aqui. Uma coisa importante que esses 3 caras eles não devem coexistir, ou seja, eles não devem, né, existir ao mesmo tempo, os 3 ativados, como por exemplo fazer isso aqui, ó. A gente não poderia deixar isso aqui acontecer, apesar que eu comi um E aqui no final. A gente não poderia deixar isso aqui acontecer. Você tem que utilizar um por vez. Então, basicamente, esses 2 caras aqui têm o mesminho propósito. Um praticamente é semelhante ao outro ou idêntico, né, ao outro. Então, você testa, por exemplo, primeiro com esse. Se não funcionar, você testa esse aqui, Enable HDMI 2.0 ou Enable HDMI 20, né, que é, no caso, um nome aí para 2.0. Esse terceiro cara aqui, que está dentro, né, desse conjunto aqui que eu citei, ele basicamente ele faz esse mesmo propósito, mas são para processadores acima do Skylake em diante. Skylake, Kaby Lake, o Coffee Lake, Comet Lake, enfim, processadores de 6ª geração em diante, que apresentam às vezes alguns problemas com HDMI 1.4 para utilizar resoluções aí 4K ou 2K em 60 Hz. Então, você vai ter praticamente, né, esses 3 workarounds, ou caso, né, esses 3 patches aqui, para poder corrigir esses 3 cenários aí, que é quando você tem monitores 4K, 2K e quer utilizar aí 60 FPS. Passando para o próximo ajuste aqui, para o próximo patch, é esse Disable External GPU. Notem que então ele tem aqui na cerquilha. Se você quisesse utilizar ele, então você deve utilizar sempre sem a cerquilha aqui no começo. O tipo dele deve ser data e o valor aqui 01 mais a sequência de 6 zeros. Lembrando, 01 você já sabe o que é, mas é o true, no caso, né, é habilitado, é o verdadeiro. Então por isso que ele carrega esse valor 01 mais a sequência aqui de 6 zeros. Como o próprio nome diz, ele é para desabilitar toda e qualquer GPU externa, que são os casos, por exemplo, que a gente tem um notebook aí que tem GPUs NVIDIA, que é muito comum ter esses notebooks, sejam com NVIDIA, por exemplo, GTX, RTX, ou até mesmo a série MX da NVIDIA, que a gente sabe que essas placas elas não são, né, compatíveis com o nosso Hackintosh. Basicamente, a gente pode utilizar esse patch, esse workaround aqui, para poder desabilitar esses caras no carregamento do macOS. Não que isso influencie, às vezes, no funcionamento do macOS, mas vai te otimizar no gerenciamento de energia, a parte de esquentar o teu notebook, às vezes ficar girando ali a ventoinha, porque a GPU está ligada, está consumindo energia, está esquentando. Então, a gente tem, por boa prática, aplicar essa chave aqui. E, em alguns casos, você
você pode tanto aplicar ela, como, por exemplo, você pode pegar aqui essa chave chamada boot args, que são os argumentos de boot, e ao contrário, por exemplo, de utilizar essa chave aqui dentro de PCI root, né, referente à sua iGPU, você poderia não ter essa chave aqui e configurar o valor aqui, no caso, -veg no iGPU. Ele tem o mesmo funcionamento que esse cara aqui, que você não pode ter, no caso, é ter a coexistência desses caras aqui. Então, por exemplo, ter esse patch aplicado dentro, né, de Device Properties, dentro de Edge, dentro, né, do PCI root referente à sua iGPU, e ter também dentro do boot args o -veg no iGPU. Isso aqui, na verdade, se você tiver os dois, ele até vai bootar a princípio, não vai ter problema nenhum, mas não é uma boa prática, não tem por que fazer isso. Então você utiliza ou aqui, ou você utiliza as configurações aqui dentro de Device Properties. O que eu gosto de fazer é configurar todos os parâmetros referentes à parte de GPU ou à parte de iGPU, sempre aqui dentro, para poder concentrar em um único lugar todas as configurações. A gente tem algumas flags que, por exemplo, elas são configuradas aqui dentro do boot args e que elas não têm o seu sinônimo, né, a sua correspondência para ser configurada aqui dentro. Então, daí são casos que a gente pode configurar e deve, né, configurar dentro do boot args, mas caso contrário, eu sempre gosto de deixar tudo dentro aqui de PC root referente, né, ao device ali da nossa iGPU, e daí concentra em um único lugar aí as configurações, os patches, né, referente à parte gráfica aí do nosso Hackintosh. Pulando agora para o próximo, tem esses dois caras aqui, vou falar deles dois em conjuntos, porque eles têm basicamente aí, não o mesmo funcionamento, mas eles corrigem às vezes o mesmo problema aí, ou problemas que são semelhantes. O Force Online, e esse é outro cara aqui, né, o Enable Backlight Register Fix, eles fazem, no caso, a correção quando você tem, por exemplo, que você carrega o teu macOS e a tela fica preta, ou o teu monitor desconecta, ou quando você volta num processo de sleep, né, fazer o processo de wake up, ele simplesmente não liga mais os monitores. Por via de regra geral, você pode habilitar aqui o Force Online, tirando, é claro, aqui, né, a cerquilha do começo para poder habilitar essa chave. Ela deve ter o type igual a data e o valor igual a 01 mais a sequência de 6 zeros, então para habilitar esse cara aqui, tá? Isso aqui vai fazer essa correção de quando você liga o computador, ele aparece a massa carregando e de repente fica tudo preto. Então pode ter um cenário em que você pode aplicar o Force Online e ele pode corrigir. Outro cenário, quando você faz o processo de sleep e daí vai fazendo o processo de wake up e as telas não aparecem. Então isso aqui ele força, no caso, todos os displays ligarem, todos os monitores ligarem, independente se você tem 1, 2 ou 3 monitores plugados aí no seu setup, se é notebook, se é desktop. Então é uma boa prática você ter esse cara aqui aplicado, né, aos patches da sua iGPU. Esse segundo cara aqui, ele tem praticamente a mesma correção para um cenário muito semelhante, que é justamente quando você tem a tela preta aí, que você carrega o macOS, apareceu a massa carregando e tudo mais, de repente a tela ficou toda preta. Isso aqui acontece muito em notebooks. Na verdade, acho que acontece somente em notebooks, nunca vi acontecer em desktop. Ele faz uma pequena correção ali com relação à parte de brilho dos notebooks. O que acontece? Em alguns cenários, quando você começa a carregar o sistema operacional ali, o macOS, e não tem esse cara aqui aplicado, ele aparece ali a massa carregando, fica tudo preto, justamente porque o brilho ali do nosso notebook está completamente zerado, fazendo, né, a sensação de uma tela preta ou que, como vai ser apagado o vídeo e tudo mais, a nossa máquina não está travada. Inclusive, você pode apertar, por exemplo, o Caps Lock, se ele acender, é sinal, por exemplo, né, que a máquina não está travada e está em funcionamento, por mais que a tela esteja preta. Então você vem, aplica esse cara aqui, o tipo é igual a data e, novamente, o valor é 01 mais a sequência de 6 zeros aqui, para poder deixar ele habilitado, e a partir daí, quando você ligar o seu sistema operacional aí, carregar, no caso, o macOS, vai aparecer a maçã e vai aparecer todo o sistema normal, a tela de login, você vai poder utilizar normalmente, e é bem comum você ter isso aqui em notebooks aí. Aconteceu comigo recentemente, inclusive aí num Dell de 10ª geração, que tem um processador i500 e, na verdade não é, né? É um i5, modelo 10510U, e teve a necessidade de aplicar esse cara aqui, porque ele ligava, não aparecia a massa carregando, não aparecia mais o macOS depois, né? No momento que deveria aparecer ali o macOS, o sistema operacional. Aplicou esse cara aqui, funcionou e ficou tudo aí resolvido. Os próximos ajustes são esses dois caras aqui em conjunto, o Frame Buffer com X Enable e com X Type. Basicamente, eles têm N propósitos, até mesmo fazer o mapeamento das portas. Quando eu falo mapeamento das portas, não é da porta do USB, e sim das portas HDMI, DisplayPort, DVI, VGA, né, de acordo com o setup que você tem. Então ele tem esse propósito, mas o propósito que eu quero mostrar para vocês aqui é para fazer a correção de um problema quando você carrega o teu macOS e a tela fica simplesmente toda rosa, ou toda verde, ou até mesmo distorcida. Isso acontece basicamente porque você está, por exemplo, utilizando um monitor com a saída HDMI da sua placa-mãe e o patch, né, o Frame Buffer que vem por padrão, ele está configurado, por exemplo, com o DisplayPort. Ou pode acontecer o contrário, você tem um monitor plugado ali com o DisplayPort, mas o patch padrão que vem configurado no Frame Buffer aqui da parte da tua GPU integrada, ele é HDMI, então, ou vice-versa.
Basicamente o que a gente tem que fazer é apenas ver então qual que é o conector que está utilizando e configurar aqui a parte de frame buffer dos conectores, que é esse com X, que a gente vai mudar esse X para o valor correto, que pode ser 0, 1, 2 ou 3, mas eu já mostro na sequência como que a gente encontra esse valor correto para poder mudar a chave correta e mudar aqui o type, enfim, de acordo com o que você está utilizando aí, se é DisplayPort ou se é HDMI. Então, basicamente, a gente tem que achar o valor de X. Para isso, eu recomendo que vocês utilizem essa aplicação aqui, o IO Registry Explorer. Eu vou deixar o link para vocês fazerem o download dela aqui embaixo na descrição, mas basicamente ele é um explorador de todo o IOReg, que é como se fosse um registro interno aqui do macOS que tem N informações. Nesse meu setup aqui que eu estou rolando para vocês, ele não utiliza GPU integrado, então eu vou fechar ele, mas eu tenho um dump, eu tenho salvo no caso, né, IOReg referente ao notebook da Dell, que tem, no caso, né, a GPU integrada, e eu consigo ilustrar certinho para vocês. Basicamente, quando vocês abrirem aqui, né, o IO Registry Explorer, vocês vão ter uma tela semelhante a essa aqui, vocês vão rolar aqui e procurar por iGPU, vocês podem procurar aqui no olhômetro mesmo, ou vocês podem procurar aqui em cima digitando iGPU, ele vai localizar, e assim que localizar, você clica aqui nesse xizinho, ele já vai deixar selecionado a parte de iGPU, que é o termo que está fazendo a pesquisa. A partir daí, a gente tem que identificar então o valor de X. Para identificar isso, podem notar que tem aqui, ó, por exemplo, Apple Intel Frame Buffer @0, tem o @1, tem o @2. Então, nesse meu cenário aqui de GPU, eu tenho com 0, com 1 e com 2, mas qual desses cons, né, qual desses conectores eu preciso colocar aqui dentro, né, para poder fazer o correto mapeamento nesse valor de X. Eu tenho que verificar dentro deles qual que tem a chave chamada display 0. Então notem que eu tenho display 0 aqui dentro do Apple Intel Frame Buffer @0, mas eu não tenho esse display 0 abaixo do @1 e nem abaixo do @2. Aí sabendo desse display 0, então que ele está dentro aqui do @0, o que eu tenho que fazer? É pegar o meu valor de X aqui, eu iria mudar ele para o valor de 0, seja nas duas chaves aqui. Lembrando que eu tenho que fazer a troca nas duas chaves. Teria que tirar, no caso, né, a cerquilha aqui. E aqui o enable, vocês vão deixar o valor igual a 0, 1, mais a sequência de 6 zeros, que é igual, tem o funcionamento desses outros valores igual a 1, que praticamente é o verdadeiro, ou true, enfim, né, o habilitado. E aqui no type, vocês têm que configurar de acordo com DisplayPort ou HDMI. Então, nesse caso aqui, 0008, ele significa HDMI, mas se fosse DisplayPort, é só você configurar aqui 0004, de acordo com o conector que você está utilizando no seu setup, seja ele um desktop, então, né, você vai saber facilmente se ele é um DisplayPort ou se ele é um HDMI, ou se for um notebook, por via de regra geral, geralmente ele é HDMI, você pode utilizar então o valor 0008 e daí, claro, né, salvar o teu config.plist, inicializar e muito provavelmente o problema em tela rosa, tela verde aí, ele vai ser solucionado. E aqui também no caso é reforçando, lembrando que esse display 0, se ele não tivesse aqui, se ele tivesse abaixo do Apple Intel Frame Buffer @1, a gente tem que trocar aquele com X que a gente trocou para o valor de 0, a gente tem que colocar com 1 e daí simplesmente, né, continuar ali com o restante dessa explicação que eu fiz ali do patch, mudando tanto o enable, né, deixando ele habilitado, e mudando o type de acordo aí com o DisplayPort ou de acordo com HDMI, e ele faria a devida correção desses problemas aí de cores. Chegando quase ao final, a gente tem esses 3 parâmetros aqui, que são basicamente o funcionamento chamado de LSPCON. Isso aqui basicamente são os notebooks que tem, por exemplo, uma saída HDMI, DisplayPort, ou até mesmo um USB-C, que se transforma, por exemplo, numa HDMI, numa DisplayPort, e que a gente consegue, nesses casos, utilizar um monitor externo, utilizando mesmo a saída ali do notebook nativa, diferente do que acontece, por exemplo, num Lenovo Gaming 3i, que tem HDMI, mas ela é roteada para a NVIDIA. Então, basicamente, o teu notebook ele tem que ter esse roteamento aí para a GPU integrada, e quando tem, você pode habilitar o suporte a LSPCON, simplesmente, né, colocando essa chave aqui, enable LSPCON-support, o tipo dela é data e o valor que deve ser configurado é o 01 mais a sequência de 6 zeros para deixar habilitado. Em alguns casos mais específicos, você também precisa fazer o correto mapeamento dessas portas, você teria que utilizar mais dessas outras duas chaves aqui, e basicamente você tem que trocar o com X com a mesma explicação que eu fiz no item anterior. Você vai ter que abrir o IOReg aqui, no caso, né, abrir o IO Registry Explorer, identificar aonde que está o display 0, né, de acordo com quando você conecta aí o cabo DisplayPort ou o cabo HDMI, porque ele vai aparecer abaixo do @0, abaixo do @1, ou abaixo do @2, ou até mesmo abaixo do @3, e de acordo com o que ele aparece, você vai vir aqui onde tem com X e vai mudar, por exemplo, né, colocar aqui com 2, imaginando, né, uma situação hipotética que ele apareça abaixo aqui, né, do Apple Intel Frame Buffer com 2, o item display 0, quando você conecta ali o monitor externo aí no seu notebook que tem a GPU
GPU, no caso, né, tendo a GPU integrada, roteando para a saída externa para o monitor adicional. E chegando no penúltimo item aqui, esse aqui é um cara mais específico mesmo, mas em alguns casos você vai ter essa configuração aqui no patch, aí, né, referente ao frame buffer, ao PCI root, né, referente à sua GPU. E esse cara aqui, em alguns casos, ele é necessário, mas nos setups mais recentes, Skylake em diante, ou até mesmo alguns processadores até mesmo antes do Skylake, vai depender da situação para situação, você vai notar que o suporte a codecs HEVC ou H264, que a gente consegue ver com esse cara aqui, que é o Video Proc, a gente consegue ver aqui dentro de Settings e depois dentro de Options, ele aparece esses dois codecs aqui, eles podem eventualmente falhar, mas você ter toda a ativação da tua GPU, ter a transparência aqui no dock, ter, enfim, né, toda a tua tela sendo apresentada normalmente, mas esses codecs não funcionando. Caso aconteça isso e você tem essa chave aqui, faz um teste de colocar a cerquilha aí no começo para poder comentar ela, ou simplesmente clicar em Delete, enfim, né, excluir a chave, aí você salva teu config.plist, inicia o setup e faz novamente ali a verificação, né, referente aos codecs. Isso aqui eu noto que volta e meia acontece em alguns setups, principalmente quando vem com EFI pronto, que tem esses caras aqui, às vezes não tem, né, os codecs funcionando e basta excluir essa chave aqui ou comentar ela e esse problema aí ele é solucionado. E por último, é esse cara aqui, o HDA-GISFX, que ele tem o tipo string e ele deve ter o valor onboard traço igual a 1, que basicamente é para ativar o áudio via HDMI ou via DisplayPort. Isso aqui ele é utilizado somente em alguns casos, é somente se você tiver aí o uso da tua GPU, estiver utilizando ela e não tiver o funcionamento do som saindo por ela. Caso você tenha esse cenário, você aplica essa chave aqui, claro, lembrando, né, tirar ali a cerquilha, colocando essa chave de acordo com como está aqui, e daí faz o teste e deve trazer, né, o suporte ao som aí no seu Hackintosh, utilizando, no caso, né, a sua GPU integrada. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Eu espero que dentre todos esses ajustes, essas correções, essas melhorias, você consiga aproveitar pelo menos uma, e isso eu tenho certeza absoluta que você vai aproveitar pelo menos uma, duas ou três, né, esses patches que foram apresentados. E se você tiver outras dúvidas referentes à parte de GPU ou problemas que você esteja enfrentando, deixa aqui embaixo nos comentários ou até mesmo acesse o nosso Discord, acesse, né, o canal da Intel e deixe lá a sua dúvida e a gente vai tentar com toda certeza absoluta ajudar você. Dependendo do conteúdo, a gente pode até trazer um conteúdo em vídeo aqui para atingir mais pessoas e ficar de uma forma muito mais clara aí o aprendizado para todos. No mais é isso, nos vemos nos próximos vídeos. Valeu, falou, fui!